Sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira, venho saudar todos com a paz do Senhor Jesus e venho trazer mais um vídeo de testemunho das experiências que eu tenho tido com o Senhor nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer menção da palavra do Senhor no livro de aos Colossenses, carta de apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Vamos ficar só numa parte. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Fazendo uma interpretação, fazendo uma exegese desse texto, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Eu posso parafrasear esta frase aqui da seguinte maneira: trabalhe quando o seu patrão estiver perto, mas trabalhe igualmente quando ele também estiver longe, trocando as palavras, mas sem mudar o sentido, sem mudar a doutrina, sem mudar o preceito bíblico. Então vejam bem, queridos, por que eu resolvi gravar este vídeo? Porque aconteceu algo maravilhoso comigo uma vez. Eu estava em horário de trabalho, eu estava começando a servir a Deus ainda, mais seriamente. Eu sempre servi a Deus desde criança, sempre li a Bíblia desde criança, mas eu aceitei Jesus, batizei na igreja evangélica, e um dia eu estava no horário de trabalho e eu sou fiscal da vigilância sanitária e a gente anda sempre de 2 em 2. Mas naquele dia eu estava sozinho, não sei porquê. Então eu passei em frente a uma praça e eu estava meio cansado e eu parei para descansar um pouco, sentei no banco da praça e eu sempre carregava uma bíbliazinha no bolso, uma bíblia de bolso, uma bíblia daquela dos Gideões missionários. E eu sentei lá, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Então eu pensei: Senhor, fala alguma coisa comigo, alguma coisa que tem a ver com algum momento que eu esteja passando na minha vida, no momento. E então eu falei assim: eu vou abrir a Bíblia e quero que caia no lugar onde tenha alguma coisa a ver comigo. Foi então que eu abri a Bíblia e caiu nessa frase: obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Então naquele momento eu sentei na praça, eu estava no horário de serviço, então eu estava pecando. Por quê? Quando eu fiz o contrato de trabalho com a Prefeitura Municipal de Colatina, quando eu passei no concurso e me tornei um fiscal de carreira, eu tinha uma carga horária de 6 horas por dia. Então a minha obrigação é cumprir minha carga horária. Eu não podia ficar sentado ali no banco da praça. Mas às vezes a gente peca, a gente mesmo nem percebe. Aí quando eu pedi a Deus para falar comigo, eu abri a Bíblia e caiu exatamente nesse trecho. Então eu entendi exatamente o que é que Deus estava querendo dizer comigo. Ó, meu filho, você está pecando. Você está em horário de serviço sentado no banco da praça. Eu olhei assim: meu Deus, que Deus maravilhoso. Eu olhei para cima e tive a visão do céu aberto. E Deus falando diretamente comigo. Então vejam bem, meus queridos. Eu cheguei a me emocionar na hora. Eu senti como que eu tivesse, como se fosse meu pai. Meu pai, ele era muito severo, né? Ele me corrigia muito quando eu errava, tanto meu pai quanto a minha mãe. Era daqueles mineiros velho,
Os mineiros velhos são bravos, hein? Mas nunca usou de violência, nada disso comigo, não. Sempre foram muito amorosos, muito carinhosos, mas muito rígidos. Se precisasse de uma varinha de goiaba, tinha. Uma corria, sem ser do lado da fivela. Mas então, queridos, é lindo a gente saber que tem um Deus que cuida de nós. Muitas pessoas pensam que eu criei este canal no YouTube porque eu quero ficar famoso. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu estou preocupado, sabe por quê? Por que eu criei esse canal no YouTube? Porque nós temos que acompanhar a modernidade. Não adianta a gente querer fugir da modernidade. Eu me lembro que logo que surgiu a televisão, alguns evangélicos diziam assim: televisão é coisa do capeta. Televisão é coisa do inimigo. Me perdoe falar essa palavra, né? Eu sei que o YouTube, a política do YouTube não permite. Me perdoe. Mas é coisa do inimigo. Vou trocar a palavra por coisa do inimigo. Televisão é coisa do inimigo. Aí o que aconteceu? Um grande instrumento que podia ser usado na evangelização, muitas pessoas não usaram, mas alguns usaram. E aqueles que usaram, pregaram muito a palavra de Deus através da televisão e ainda pregam até hoje. Mas o fato é, queridos, que eu acho que nós devemos usar todos os meios que estiverem disponíveis para nós para alcançar as pessoas com a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é algo importantíssimo. Vou falar uma coisa, e você que vai ouvir este vídeo, por favor, grave para o seu bem. Toda vez que Deus envia alguém para pregar para nós, principalmente quando for correção, não rejeita não. Sabe por quê? Porque o inimigo nos acusa, mas Deus procura nos defender. Então ele envia alguém para nos corrigir, para ver se nós mudamos de vida e não sofremos o dano que está para acontecer devido ao nosso pecado, devido à nossa transgressão à palavra de Deus. Eu estava ouvindo um vídeo agora em que o pastor Silas Malafaia, ele dizia que o ministro José Roberto Barroso, do Supremo, disse que os evangélicos falam que todos aqueles que não pensam igual a eles são do demônio. E eu quero apoiar o Silas Malafaia naquilo que ele falou. Nós não falamos nada disso, que todos aqueles que pensam diferente de nós são dos demônios, são do demônio. De maneira nenhuma, nós não falamos desse jeito. Isso é uma calúnia e um preconceito. Uma calúnia e um preconceito isso. Por quê? O que nós falamos é que todo aquele que fala coisas que são contraditórias com a palavra de Deus são do mal. Não é com a nossa palavra. Não fomos nós que escrevemos a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foi Jesus. Quem pronunciou a Bíblia foi Jesus. E os apóstolos escreveram. Ou os profetas do Antigo Testamento, ou os juízes, ou os reis, ou Moisés, todos aqueles que foram usados para escrever a Bíblia. Não fomos nós que escrevemos a Bíblia. Igual certa vez uma pessoa que era homossexual chegou para mim e falou assim: onde está escrito na Bíblia que homossexualismo é pecado? Aí eu falei com ela assim: olha, se eu disser para você que é pecado, você vai dizer que eu sou homofóbico.
Mas eu não sou homofóbico, eu apenas vou te dar a referência bíblica, capítulo e versículo, onde está escrito a respeito do assunto. Aí você leia e tire as suas conclusões. Nós não podemos, de maneira nenhuma, julgar as pessoas, mas as pessoas são julgadas pela própria palavra. Tem uma frase na Bíblia que está escrito assim: não julgueis para não ser julgados. É por isso que eu criei este canal, porque tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus em texto fora do contexto, e não pode. Quando nós vamos pregar um texto, nós precisamos de ter uma argumentação que esteja contida dentro do contexto que está sendo lida. Por exemplo, não julgueis para não ser julgados. Nós não podemos falar essa frase isolada. Nós temos que falar essa frase completa, porque logo em seguida está escrito assim: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós, e com o mesmo peso com que pesardes, também vós sereis pesados. Então a Bíblia, ela diz para nós não julgarmos ninguém fora da palavra de Deus. Essa é a interpretação que eu tenho desse texto. Por quê? À medida que nós vamos ser medidos, à medida que eu vou ser medido, é a Bíblia. Não só eu, mas todos os seres humanos da Terra. Seja ele de que religião for, ele vai ser medido pela palavra de Deus. Por exemplo, tem coisas que eu não concordo que são pregadas. Tem muitas pessoas falando, já vi muitos pregadores falando, eles falam assim: isso é religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. Então eu falei: meu Deus, eu preciso falar alguma coisa a respeito desse assunto. Porque a palavra religião, ela é uma palavra advinda, pelo menos foi o que eu aprendi, e sei que é verdade, ela é uma palavra advinda do grego, religares, que traduzido para o português é religação. E no italiano, se eu não me engano, no latim, é religião. Pelo menos é que eu entendo. Talvez eu esteja equivocado. Faça uma pesquisa mais aprofundada a respeito do assunto para verificar se o que eu estou falando é verdade. Porque eu não sou o dono da verdade, mas é assim que eu entendo esta palavra. Então a palavra religação não é uma palavra mal usada. Porque Jesus Cristo, ele veio para ser a verdadeira religião, a verdadeira religação entre Deus, entre o homem e Deus. A ligação que havia sido perdida lá no Éden, quando o homem e a mulher pecaram. Quando o homem e a mulher pecaram. E tem muitas pessoas que dizem que todo homem é da origem do pecado. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, gente. A adoração a Deus existe desde os tempos de Enos, que é o primeiro filho de Sete. Gênesis, capítulo de 1 a 10, você pode procurar que você vai achar. Então Enos restaurou o culto a Deus. E é por isso que os hebreus, eles são considerados um povo diferenciado. Por quê?
porque eles, através de Enos, restauraram o culto a Deus. E para que cultuar a Deus? Exatamente, quando nós cultuamos a Deus, quando nós sacrificamos a Deus. No passado era sacrifício de animais para perdão dos pecados. No presente, o sacrifício somos nós mesmos, que nos oferecemos para adorar a Deus através da pregação da palavra de Deus ou através de louvor, de hino, de oração, de jejum. Todos são formas de sacrifício que nós apresentamos a Deus. Então nós precisamos de ter entendimento. Então o pecado contaminou toda a raça humana, sim. Mas Enos, que é o cabeça da descendência do povo hebreu, ou do povo chamado de semita, ele restaurou o culto a Deus. Enos. Então, a partir do momento quando nós cultuamos a Deus, no passado, através de sacrifício de animais, o pecado deixa de fazer parte da vida da gente. E agora, através do sacrifício vivo, santo e agradável, o pecado deixa de fazer parte da vida da gente. Por quê? Quando nós adoramos a Deus, Deus envia sobre nós o Espírito Santo e faz de nós pessoas santas. Então é muito importante a gente entender todas essas coisas. Mas para que a gente possa entender, precisamos de estudar a Bíblia Sagrada. E precisamos de estudar também o conhecimento humano para que nós possamos saber transmitir a palavra de Deus de acordo que as pessoas venham a entender. Por exemplo, eu tive um dos melhores professores de português de Colatina. É por isso que, modéstia à parte, eu sou bom em português. Então eu entendo muito o significado das palavras. Muitas pessoas falam, isso é religiosidade. Eu já vi vários pastores falando. Eu acho que, na verdade, o que eles querem dizer com isso, que isso é tradição. E o que eu tenho a dizer a respeito disso? A tradição não salva, gente. Nenhum tipo de tradição. Se uma pessoa chegar para mim e me perguntar, Rony, por que você é da Assembleia de Deus? Eu sou da Assembleia de Deus, eu posso responder. Porque minha mãe era da Assembleia de Deus, meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, meu tataravô era. Isso é tradição. Esta é uma resposta incorreta. Por quê? Tradição não salva. Não é porque minha mãe foi que eu tenho que ser. Eu tenho que ser não é porque minha mãe foi, eu tenho que ser porque eu acredito que Jesus Cristo é o Salvador. Assim como também de outros ministérios, adventistas, católicos. Nós não podemos servir a Deus simplesmente porque vimos a nossa mãe servir, o nosso pai servir. Precisamos de seguir o exemplo deles, mas nós precisamos de ter uma fé própria, uma fé particular, independente da tradição. Por quê? A tradição não salva, quem salva é Jesus. E se nós crermos em Jesus somente porque a nossa mãe cria, então não há fé em nós. Nós estamos pegando carona na fé que era da nossa mãe, ou do nosso pai, ou do nosso avô. E fé é uma coisa na qual nós não podemos pegar carona com ninguém. A fé é um dom de Deus e é individual e intransferível. Queridos, eu preciso de deixar bem claro isso. E voltando ao testemunho que eu contei, que eu estava lá na praça, então eu fiquei muito feliz. E quando eu estava lá na praça, que eu senti que Deus estava cuidando de mim, me corrigindo porque eu estava errado,
Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. E na hora veio na minha mente um hino que eu vou cantar só um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho desse hino. Só um pedacinho. Que diz assim, ó. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu quero aproveitar a ocasião também para falar com o ministro do Supremo, o senhor Luiz Roberto Barroso, meritíssimo juiz Luiz Roberto Barroso. Quero falar com o senhor que eu amo o senhor, viu? Se o senhor ver este vídeo, não estou aqui com a intenção de desfazer a imagem do senhor, nem nada disso, estou apenas procurando ajudar o senhor a compreender, né? Porque por mais sábio que nós somos, como o caso do senhor, que é uma pessoa muito sábia, nós sempre podemos aprender alguma coisa. E eu, na minha parca intelectualidade, mas eu gostaria de dizer para o senhor que nós evangélicos, nós apenas queremos a salvação das pessoas. Pelo menos este é o meu intuito e a minha intenção. Eu quero dizer para o senhor Luiz Roberto Barroso, que eu amo o senhor, viu? De amigo para amigo e de coração para coração, viu? Quero deixar esse recado para o senhor e que um dia nós possamos, se Deus quiser, participar da festa das bodas do Cordeiro, que será a inauguração da Jerusalém Celestial, viu? Um abração para o senhor, com todo respeito, com a devida vênia, ok? E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, e nos dê saúde, e nos dê paz, e nos dê alegria, e nos dê salvação, e que possa salvar-nos a todos. Este é o nosso intuito. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém. E agradeço a todos a oportunidade em nome do Senhor Jesus.